Que maravilha poder chegar em sua casa, em sua presença, com alegria. A paz do Senhor Jesus seja com vocês todos que estão nos assistindo. A Voz do Conselho orienta com respeito a esse momento tão terrível de Covid, que não devemos abandonar as orientações do governo, não devemos relaxar. Devemos tomar todas as vacinas prescritas, orientadas e disponíveis, primeira, segunda, terceira dose, e estamos prevenidos, sempre usando máscara, distanciamento e mantendo o horário do culto bem tranquilo. A Voz do Conselho visa equipar o pastor, a sua família, os diáconos, os evangelistas, as pastoras, os departamentos infantil. Queremos chegar para abençoar você. Então escreva para nós, prjorgelinhares@hotmail.com. Você vai ver também o site do Conselho, onde você pode clicar e se inteirar. As nossas reuniões acontecem sempre na última terça-feira de cada mês, às 8h30 da manhã. Temos convênios com hotéis aqui próximos da igreja e que você pode vir do interior. Vem pessoas 300, 400, 500 quilômetros de distância, têm participado. Última terça-feira de cada mês, inclusive de janeiro a dezembro. Você é meu convidado a participar. Traga seus pastores auxiliares, vai ser muito bom. Acontece aqui no templo da Igreja Batista Getsemane, você vai ver no final, Rua Cassiano Campolina, 360. A Voz do Conselho. Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos.com.br. Você vai ver aí a chamada do lugar. Escreva para nós, vai ser muito bom. Hoje eu quero falar um pouco sobre Águia ou Galinha. Esse livro são mais de 13, 14 milhões de livros vendidos. Tem 40 anos. O que eu falo nesse livro? Um paralelo entre a águia e a galinha. Jesus Cristo usa o termo galinha, ele se compara e diz, assim como Deus quis buscar vocês, ele se posicionou como uma galinha, quer dizer, ele se esvaziou de si mesmo. E como a galinha tenta juntar os pintinhos debaixo das suas asas, ela se agiganta, assim Deus faz conosco, com você, comigo, conosco, faz com a humanidade. A galinha se agiganta para proteger os filhotes, seus pintinhos. Ela enfrenta uma onça, se preciso for. Enfrenta serpentes, cobras, enfrenta cachorro, enfrenta qualquer um, mesmo sendo ela frágil, fraca, fragilizada, para proteger os seus pintinhos, seus ovos. Uma galinha, quando está choca, meu Deus! Agora, e a águia? A águia é o símbolo, é o animal que tipifica, que exemplifica, que é mostrado como símbolo, como base de todos os exércitos, em todas as nações do mundo. A grande maioria, raríssimas exceções, colocam um leão ou outro animal, mas o principal é a águia. A águia é um ser vivo que não aceita ser subjugado. Existem 40 comparações que eu falo. Eu demorei muito para publicar esse livro. Você encontra nas livrarias evangélicas, Águia ou Galinha, encontra em supermercados e na Amazon. Quem é você? Então, muitas vezes nós somos chamados para que tenhamos ações como a de uma águia. Uma águia, por exemplo, ela enxerga 5 quilômetros de distância. Parece brincadeira, né? 5 quilômetros de distância. Ela consegue visualizar um alvo. No mais alto nível de visão que se possa imaginar, é o ser que tem a visão mais dilatada, mais profunda, mais distante. É a águia. Ela mira aquele peixe, ela mira aquele animal, ela mira aquela outra ave e ela mergulha 5.000 metros e alcança e atinge aquele objetivo. Todos os seres que têm os olhos laterais são comida, são caçados, são caça.
todos os seres que têm os olhos frontais são caçadores, são predadores. Olha o ser humano, olha, o maior predador é o ser humano. Ele domina leões, domina tigres, domina ursos, domina a natureza. Aliás, foi o primeiro presente que Deus deu para o homem, foi esta frase: dominarás sobre tudo. Um homem consegue fazer um leão passar num arco com fogo. Isso é um negócio. Consegue fazer um tigre pular e saltar uma estátua de 3, 4 metros de altura, com um chicote nas mãos, o homem o domina. O homem consegue fazer um gorila que estraçalharia o homem pela sua força, obedecer, descascar uma banana que ele tanto gosta e ele oferecer essa banana para o homem em completa ação de submissão. O lobo se curva diante do homem. A natureza muitas vezes é dominada pelas construções. Por exemplo, a Holanda é um país abaixo do nível do mar, mas os homens construíram barreiras de tal maneira que as cidades da Holanda, eu já estive lá algumas vezes, elas estão abaixo do nível do mar e a água não atinge a Holanda. É um negócio impressionante. O que diz a Bíblia sobre a águia? Olha aqui. Os que esperam em Deus renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, não se prostram. Isaías capítulo 40, 31. Diz que os jovens cansam e caem, os moços desanimam no meio do caminho, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, levantam os seus voos, sobem com asas, são como águias, correm e não se cansam. Que Deus te ilumine, que você possa ser sempre uma águia de Jesus, nunca uma galinha. Você nunca viu uma águia em um forno assado, você nunca vai ver uma águia em um zoológico criada ali presa por seus pés, por uma corrente ou alguma algema. Você é uma águia de Deus. Deus te abençoe. Seja uma águia, uma visão forte, uma atitude nova. 2022, ano das águias. Fique com Deus, um abraço. Espero por você. Você viu aí que reflexão poderosa sobre águia ou galinha? Então, o que você decide ser? Ou melhor, como você decide viver? Como uma águia ou como uma galinha? Porque a águia, como foi dito de forma linda aí pelo pastor Jorge, né? A águia, ela dá voos altos. A galinha não, voos rasantes. Mas eu e você não. A Bíblia diz, em Isaías 40, como foi citado aí também pelo pastor Jorge Linhares, que nós nascemos para voos altos. Né? Os que confiam no Senhor, eles dão voos altos. Né? Você precisa voar alto, você precisa voltar a sonhar grande. Sabe por quê? Afinal de contas, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, sonha grande, sonha alto. Deus, ele chamou você para realizar grandes coisas. É isso que esse texto de Isaías 40, 31 diz. Os que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças. Então você precisa agora, aí onde você está, tomar uma decisão na sua vida de renovar as suas forças. O que é uma águia se renovar? Ela vai lá para o alto da montanha e começa a se mutilar. Talvez alguém diria, olha, tadinha da ave, né? Tadinha daquela águia, ela está se mutilando, se depenando, mas não. Ela está fazendo isso para que ela conquiste penas novas, porque aquelas penas, elas já conquistaram muitas coisas, agora elas ficaram pesadas, sabe? Penas que deram para ela muitos triunfos, talvez muitos aplausos, assim foi a sua vida, mas muitas pessoas, elas insistem em viver uma vida saudosista. Ah, eu fiz isso há anos atrás. Ah, naquela época era assim. Ah, naqueles tempos eu conquistei dessa forma. Mas com Jesus não.
com Jesus, eis que tudo se fez novo, tudo novo se fez. Então Jesus ele tem penas novas para você. Sabe, você precisa se renovar nele, você precisa, sabe, falar a Jesus, olha, eis-me aqui, estou disponível para que o Senhor faça uma obra nova na minha vida, para que o Senhor faça algo novo na minha vida, porque eu confio tanto no Senhor que eu abro mão dessas coisas que um dia me foram tão importantes. Sabe, Jesus é o mais importante. Jesus ele precisa estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Mas também existem pessoas que querem viver como galinha. A galinha ela sempre tem seu alimento ali, porque o dono dela vai lá e joga comida. Sabe, aquela vida garantida, mas a vida com Jesus não. A vida com Jesus é Ele quem provê, Ele é o provedor, Ele que é o nosso mantenedor, é Ele quem faz as coisas acontecerem. Quando você confia em Deus, aí não, Ele te vê de uma forma totalmente diferente, porque como o pastor Jorge disse também, né, a águia ela consegue enxergar longe, ela vê o seu alvo longe. Isso é quem? Quem permite isso é o próprio Deus. Ele permite você enxergar o que ninguém está enxergando. Então, olha, confie em Deus, decida viver como uma águia, decida hoje, tome essa decisão de verdade aí no seu coração, porque Jesus está aí com você. A Bíblia diz, Jesus disse, né, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, Ele é onipresente. Sabe, Jesus ele está em todos os lugares, Ele está aí com você, Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir você, o seu clamor, Ele quer ouvir você buscá-lo. Então, pelo amor de Deus, faça isso por você, porque você vai ser um outdoor de Jesus. As pessoas vão começar a ver você voando longe, voando alto, tendo grandes conquistas. Olha que legal, e elas vão te perguntar qual é o segredo da sua vitória. E você vai dizer, o meu segredo é Jesus Cristo. Então faça agora uma oração aí com o pastor Jorge, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, em nome de Jesus. Pai de amor, eu não sei quem está me assistindo agora ou me ouvindo. Eu sei que muitas vezes, diante das tempestades, podemos agir como uma galinha, corremos diante dos trovões, do prenúncio de uma tempestade, de uma grande chuva. Mas também podemos agir como uma águia. Quando há um vendaval, a águia sai para fora, sobe para um penhasco e enfrenta aquele vento contrário e aproveita aquele forte vento para alçar os seus mais altos voos. Que assim seja com este querido, esta querida que me assistem, que me escutam, que eles sejam como águias, renovem as suas forças, troquem as suas penas por penas leves e deixem todo o peso de lado. Eu te abençoo e profetizo, você é uma águia de Jesus. Uma águia nunca poderá ser igual a você, mas você poderá ser superior em muito, muito mais superior, muito mais infinitamente do que uma águia. Deus te abençoe.